Chegou o dia, meus amigos, chegou o dia. Dia de decisões. Decisões para rubro-negros, corintianos e vascaínos. Chegou a hora. Chegou a hora de definir quem vai ser o campeão do mundo e de quem vai sair na frente na final da Copa do Brasil. Vamos começar aí primeiro com o pré-jogo de PSG e Flamengo, jogo que vai acontecer de tarde lá no Catar, na cidade de Al Rayyan, no distrito de Al Rayyan, 20 quilômetros de Doha, no estádio Ahmad Bin Ali, que foi palco das quartas de finais do Flamengo, né, o duelo contra o Cruz Azul pelo Derby das Américas, e da semifinal da Copa Challenge contra a equipe do Pirâmides do Egito. Agora é a decisão do Mundial anual contra o PSG, rapaziada. É o Mengão rumo ao bimundial, o seu povo pede o mundo de novo e talvez isso aconteça. Que jogaço que a gente vai ter. Flamengo, né, que venceu o Pirâmides do Egito no sábado por 2-0, gols de Léo Pereira e de Danilo, né? Força máxima à disposição para o jogo mais importante e mais difícil da temporada, né? O Flamengo quer ser bicampeão, venceu em 1981, metendo aquele 3-0 no Liverpool lá em Tóquio, com o Zico dando show, com o Nunes cravando, enfim, aquele timaço, né? E o PSG faz a sua única partida, né? Já que o novo formato prevê que, né, todo ano o finalista, o campeão da Champions League, chega na decisão, né? Apenas a decisão da Copa Intercontinental, né? O PSG é o atual campeão inédito da Liga dos Campeões, né? E nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou uma e perdeu apenas uma. Venceu recentemente no Campeonato Francês por 3-2. Então, né, é um jogo, né, muito importante para as duas equipes. Luiz Henrique não terá o Hakimi. O Hakimi, que é lateral direito, está se recuperando de lesão, não viajou para o Catar. Marquinhos e Dembélé são dúvidas, né? O francês atacante, né, esteve, né, recebeu ontem a premiação de The Best, de melhor jogador do mundo pela FIFA, estava se recuperando de uma forte gripe e o Marquinhos, zagueiro, teve uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e desfalcou o time nos últimos jogos. Então a provável escalação conta com o Chevalier no gol, as laterais com o Zaire Emery da direita e Nuno Mendes da esquerda, a dupla zaga com Marquinhos e William Pacho, o meio de campo, né, o trio tradicional, Vitinha, João Neves e Fabiano Ruiz, na frente o trio de ataque com o Kvaratskhelia, Desiré Doué e o Barcola. Esse aí é o time possível do PSG. Já o Flamengo também vai com força máxima, né? 3 dias de preparação após o jogo de sábado. E vai ter disputa tanto na zaga como no ataque. Então o Pedro possivelmente começa no banco de reservas. Esteve à disposição no último jogo, entrou até bem, quase fez gol, né, no final da partida passada. Já o Léo Ortiz, né, briga ali com o Danilo na vaga ao lado do Léo Pereira. Então, no ataque, Cebolinha pode aparecer de titular com o Plata e Bruno Henrique largando ali na frente. Então, Rossi no gol, Varela e Alexandre nas laterais, Léo Ortiz ou Danilo com o Léo Pereira fazendo dupla de zaga, meio de campo com o Pulgar, Jorginho Arrascaeta na frente, Carrascal, Plata, o Everton, Cebolinha e Bruno Henrique. Esse é o time do Mengão. Equipe de arbitragem é composta pelos estadunidenses Ismail El-Fati, assistido por Corey Parker e o Kelly Atkins, e o VAR a cargo de Ellen Chapman. A rapaziada dos Estados Unidos ali para acompanhar a equipe de arbitragem do jogo de hoje, tá? A gente tem aqui uma informação de que após 14 meses o Felipe Luiz pode conquistar o cargo de treinador mais vitorioso da história do Flamengo em pouco mais de um ano. Ou seja, ele pode completar a transição igualando o Carlinhos Violino. Então, assim, em apenas 14 meses como técnico profissional, são 5 títulos. Foi o primeiro da história a conquistar como jogador e treinador, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Os feitos são enormes para uma carreira que começou, né, em praticamente um ano. Ou seja, se vencer o Intercontinental, que é o Mundial de Clubes anual, é a cereja do bolo da temporada do clube, da carreira e da geração que vem perdurando desde 2019. Né? Repetiu o feito que apenas Zico e companhia conseguiram. Então, né, muito importante, o Carlinhos, em diversas passagens pelo clube, conquistou 6 títulos. Então, se vencer a Copa Intercontinental hoje, iguala esses títulos e repete o feito do Carpegiani. O Carpegiani, que era jogador, se aposentou, virou treinador e foi campeão do mundo em 1981.
Felipe Luiz comandou o Flamengo em 88 jogos, 57 vitórias, 21 empates, 10 derrotas, aproveitamento de 72,7%, ou seja, a cada 18 jogos ele conquistou um título. Então, é uma média muito bizarra, praticamente mais de um ano e 2 meses, e o cara tá aí conquistando títulos a rodo. Então, será que ano que vem mais? Será que hoje tem mais? Vou dar aqui o meu palpite. Também daqui a pouco a gente vai falar, né, dos palpites, porque também temos o Arrascaeta, que está a 2 gols de marcar o seu 100º com a camisa do Mengão e seu 22º jogador da história do Flamengo a romper a barreira dos 100 gols. É um estrangeiro com mais gols com a camisa rubro-negra. É um jogador com mais títulos pelo clube lá de Bruno Henrique, ambos com 17, né? E 98 gols marcados, está a 2 de chegar aos 100. Ele deve ser o 22º jogador a atingir o feito, como a gente falou. Zico é o líder do atual elenco, apenas Bruno Henrique e Pedro. Bruno Henrique com 110 gols e Pedro com 137, respectivamente. Arrascaeta é o sexto artilheiro da história do Flamengo, se a gente for considerar apenas os meias. Atrás apenas de Zico, Zizinho, Tita, Adílio e Alfredinho. E esse ano foram 62 jogos, 25 gols e 20 assistências, uma temporada inacreditável. Bom, agora meu palpite. Vai ser um jogo difícil, vai ser bem complicado, vai ser um jogo bastante difícil, porque o Flamengo chega desgastado. O Flamengo chega, né, pro último jogo da temporada. O PSG ainda tá na metade lá da temporada europeia, né? E lá eles são líderes, né, do campeonato francês, claro, né? Tá oscilando, é verdade e tal. Mas assim, é um jogo físico. Para mim, o Flamengo vai ter que ser da bola vadia mesmo, vai ter que achar a bola vadia para conquistar a vitória. Eu acho que vai ser o 2-1, vai ser 2-1. O gol do PSG vai ser marcado pelo Barcola e os do Flamengo vão ser marcados por Arrascaeta e Bruno Henrique, tá? 2-1, vai ser chorado, vai ser difícil, mas eu confio no Mengão, que vai ser bicampeão do mundo. Agora indo para o jogo da Copa do Brasil, entre Corinthians e Vasco, a decisão, né? Lembrando, antes, né, eu vou lembrar aqui que PSG e Flamengo, o pessoal vai acompanhar pela televisão, pela Rede Globo, pelo Sport TV, pela GE TV e pela Casé TV. E em áudio na Sintonia Esportiva com a narração do João Jales. Eu estarei no stand-by a partir da 1h da tarde, a bola rola às 2, tá? E Corinthians e Vasco terá transmissão na Rede Globo, no Sport TV, no Premier, na GE TV, no Amazon Prime Video e no Som da Sportix Brasil. Eu vou estar narrando esse jogo para você ao vivo e com áudio, tá? Apenas com áudio, não tem imagens, tá? Corinthians e Vasco, a decisão da Copa do Brasil. O jogo vai acontecer às 9h30 da noite na Neoquímica Arena da Zona Leste de São Paulo, em Itaquera. Ingressos totalmente esgotados. O Corinthians começou na terceira fase da Copa do Brasil, porque jogou a Libertadores, a pré-Libertadores esse ano. Passou por Novo Horizontino, depois das oitavas eliminou o Palmeiras, Atlético Paranaense nas quartas e o Cruzeiro nas semifinais, né? Semifinais estas que precisou dos pênaltis para passar. Venceu na ida por 1-0 lá no Mineirão. Na volta perdeu por 2-1 em Itaquera, mas venceu nos pênaltis, né? Com o talento do goleiraço Hugo Souza. Já o Vasco entrou na primeira fase, né? Eliminou o União Rondonópolis, depois passou por Nova Iguaçu, Operário, Botafogo, CSA, né? E o Fluminense, né? União Rondonópolis na primeira, Nova Iguaçu na segunda, CSA na terceira, Operário nas oitavas, Botafogo nas quartas de finais, Fluminense nas semis, né? Lembrando, né? Em ambos os jogos, em ambos os clássicos, passou nos pênaltis, tá? E nos pênaltis da semifinal foi no Maracanã, com emoção, com a torcida fazendo aquela festa. E o Diniz vai ter time completo, exceto o Lucas Piton, que ainda se recupera de lesão. Já o Corinthians tem força máxima, ninguém está desfalcado. Então, time completo. Ranieri apto a jogar, já está recuperado de lesão no tornozelo esquerdo. Pode ganhar a vaga na volância ali no lugar do Zé Martins. Rodrigo Garro pode voltar aí ao time ao lado de André Carrillo. Então, Hugo Souza no gol, André Ramalho e Gustavo Henrique na dupla de zaga, Mateuzinho e Bidu nas laterais, Michael José Martins, o Ranieri, Bidon, esse moleque joga muito, e Rodrigo Garro, o Carrillo na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto, esse é o provável time do Corinthians. Mateuzinho, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Andileri, Hugo Souza, Michael, Bidon e André Ramalho são os pendurados do timão. O Vascão da Gama de Fernando Diniz não teve desfalque e nem surpresa de última hora.
O Piton ainda segue se recuperando, né, de lesão no joelho, está fora da partida de ida da final. Provável o time vai ser o mesmo que foi a campo na semifinal contra o Fluminense. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique Pumita improvisado na lateral, Wesley Robert Renan na dupla de zaga, Cauã Barros, Thiago Mendes no meio, Felipe Coutinho, na frente Nuno Moreira, Andrés Gomes e o Ryan. Esse aí é o time do Fernando Diniz. Jair e Adson estão em fase de transição. Verrete e Lucas Piton são os pendurados. A arbitragem hoje é composta pelo gaúcho Rafael Rodrigo Clay, assistido por Guilherme Dias Camilo e Rafael da Silva Alves da Federação Mineira. O quarto é da Federação Capixaba, Davi Oliveira Lacerda, e o VAR a cargo de Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. Os corintianos têm 5 motivos para ficar otimista. Temos aí, ó, o Corinthians só perdeu uma vez em 15 anos, que foi em 2024, quando perdeu para o Vasco 2-0, né, no Brasileirão daquele ano. Nos últimos 25 jogos, 16 vitórias do Corinthians, 8 empates e uma vitória vascaína nos últimos 15 anos. E partidas, né, como a Libertadores 2012, aquela que o Diego Souza perde um gol, o Cássio salva, e depois o Paulinho marca de cabeça e elimina o Vasco. E o Corinthians mais tarde seria campeão da Libertadores. E a partida, né, que teve empate e o Corinthians foi ex-campeão brasileiro. Em Itaquera, nunca perdeu desde a inauguração. A última vitória vascaína contra o Corinthians de São Paulo foi em novembro de 2007 no Pacaembu pelo Brasileirão. Aquele jogo do vai a merda Arce, e que praticamente selou o rebaixamento do Corinthians. O Hugo Souza, né, venceu todos os jogos que disputou contra o Vasco nesse jogo profissional. Com a camisa do Flamengo foram 5 vitórias e contra o Corinthians outras 2. Jogo no Maracanã, lembra, título mundial, primeiro mundial chancelado pela FIFA em 2000. Justamente com o uniforme alvinegro, né, o uniforme alvinegro esse ano homenageia os 25 anos da conquista desse primeiro mundial. 0-0 no tempo normal, 5-4 nos pênaltis. E fora de casa foram 3 títulos na Copa do Brasil. O primeiro em 95, aquela que o SBT transmitiu, aquela que o SBT comprou e mudou para sempre a história da Copa do Brasil contra o Grêmio do Olímpico. 7 anos depois, no Cerejão, o Corinthians venceu o Brasiliense. E em 2009 foi no Beira-Rio contra o Inter. Em 2 finais disputadas longe de São Paulo, o Corinthians foi derrotado em 2008 para o Sport e em 2022 para o Flamengo. Já os vascaínos têm 5 motivos também. O Vasco venceu o Corinthians ao ano, vitória por 2-0, encerrou o jejum de 14 anos, né, com o Lucas Piton marcando e o Sforza de falta. Diniz quebrou tabus em 2025 e espantou fantasmas no Fluminense. Ele soube mobilizar o elenco no mata-mata, com partidas consistentes. 2 atuações contra o Fluminense mostraram que o time não é mais ou menos terminou embaixo do Campeonato Brasileiro. Encerrou tabus daqueles que não venciam o São Paulo no Morumbi desde 2012 e como não vencia o Santos fora do Rio desde 2017. Ele espantou fantasma no Fluminense na LDU, né, na Recopa, né? E o Ryan tá jogando muita bola. Eleita a revelação do Brasileirão, fez o gol do empate, fez a jogada da virada no jogo de ida contra o Fluminense, é o artilheiro da Copa do Brasil com 5 gols empatados com o Caio Jorge e pode se isolar. Final do Maracanã lotado, já foi campeão 2 vezes no estádio, em 97, né, contra a equipe do Palmeiras, e em 2000 levou o título da Copa João Avelange, que era o Brasileirão daquela época, contra a emergente equipe do São Caetano, né, o Vasco conquistou 2 nacionais lá. Na campanha desbancou favoritos, como Botafogo e Fluminense. Meu palpite antes da gente fechar, cara, vai ser um jogo também bem difícil, né? O Vasco vai ter que superar a força do Corinthians na Neoquímica Arena. Se sair ileso, para mim uma teoria é que se o Vasco perder por 1 gol de diferença, ou vencer ou empatar, para mim já leva o título. Para mim já fica ali com uma mão e meia na taça. Só que eu acho que a missão não vai ser nada fácil. Eu acho que o Corinthians leva, vai ser 3-1, tá? Vai ser 3-1 pro Timão. Gols de Memphis Depay, 2 vezes. 1 do Yuri Alberto. E o gol do Vasco vai ser marcado pelo Ryan, que vai se isolar com o artilheiro. É isso então. Mais tarde a gente volta com o pós-jogo. Às 9h30 eu narro Corinthians e Vasco da Esportivos Brasil. Vou estar no stand-by de PSG e Flamengo na Sintonia Esportiva. Você que esteve aqui no IosFC no YouTube, inscreva-se, ative o sininho, dá o seu like, comente, compartilhe com a galera. Segue a gente nas redes sociais que está na descrição. Se você quiser me apoiar financeiramente, entre no apoia.se/Fernandes. E você que esteve aqui no Instagram, Ian Fernandes, Fernandes, narrador, Rede Flá Brasil. Segue a gente, curta, comente, compartilhe. Pelo amor de Deus, ajude um jovem jornalista a trilhar o seu caminho na profissão. A gente vai se falando. Forte abraço e até mais tarde!